Olá, eu sou Manuel Cunha e sou o professor de vocês na disciplina de Fundamentos em Enfermagem. Essa disciplina aqui vai nos ajudar a compreender mais um pouco do papel do enfermeiro dentro da clínica, seja ela clínica cirúrgica, clínica médica, a clínica de assistência à família, ou da própria clínica de enfermagem, que o enfermeiro é o profissional líder que vai gerenciar todas aquelas questões de assistência ao paciente, assistência à saúde. Vamos também conferir um pouco de gestão em saúde pública e daí dar sequência ao nosso conteúdo, né? Além disso, vamos ver alguns procedimentos pertinentes à enfermagem e que vou começar a partir de agora. Para a gente falar de enfermagem, a gente tem que entender primeiro o que é, entender um pouquinho do contexto histórico, entender o que é o profissional enfermeiro. A enfermagem, reconhecida por seu respectivo conselho profissional, é uma profissão que possui um corpo de conhecimentos próprios voltados para o atendimento do ser humano nas áreas de promoção, prevenção e recuperação, reabilitação da saúde, composta pelo enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. A enfermagem vai ser a equipe composta por esses três profissionais que vai ter como função a garantir a saúde do paciente de uma maneira que o médico não vai conseguir, que o farmacêutico não vai conseguir, que o fisioterapeuta não vai conseguir. O enfermeiro é aquele profissional que vai estar lado a lado do paciente, que vai oferecer tudo o que ele precisa, seu conforto, seu tratamento, a o seu socorro quando necessário. Então, esse é o papel do enfermeiro e essa é a equipe de enfermagem, né? É uma profissão bem antiga e ela surgiu a partir da necessidade de auxílio dos pacientes, já que são muitos e os médicos não têm capacidade de oferecer esse suporte e acabavam que, por ter tantos pacientes, eles não conseguiam dar suporte sequer a um mesmo por vez, entende? Então, surgiu a enfermagem, surgiu a necessidade do profissional enfermeiro de auxiliar o paciente como pessoa, como indivíduo. A enfermagem tem como via de trabalho ações que podem ser caracterizadas em 5 classificações realizadas pela Associação Brasileira de Enfermagem. Então, as ações da enfermagem são caracterizadas nos seguintes quesitos: as ações de natureza propedêutica e terapêutica complementares ao ato médico e outros profissionais. Essas ações aqui vão estar relacionadas ao profissional enfermeiro junto com outros profissionais de saúde. Vai ser aquela questão de o enfermeiro conversar com o médico, saber o que tem que aplicar no paciente, dosagem do medicamento, dosagem de medicação, que horas, a posologia, de falar para o médico o que o paciente está sentindo, o que ele sentiu na última noite, daquele auxílio também com o laboratório, de falar, ligar para o laboratório e perguntar: o exame está pronto? O paciente deu isso, tem que tratar com urgência, acelerar outras equipes. Então, o enfermeiro vai ser aquele profissional que está no centro das atividades. Ele vai ser a roda de giro que vai fazer a saúde funcionar no hospital, na atenção básica de saúde, na UBS, no atendimento domiciliar, no atendimento psicológico. O enfermeiro vai ser o começo e o fim do atendimento ao paciente, já que é ele que vai estar direto naquele local, ele que vai estar em contato direto. E essa natureza, que é a ação propedêutica e terapêutica complementar ao ato médico de outros profissionais, é justamente essa correlação que os enfermeiros têm que ter com outras profissões, aquela amizade, aquela conversação. Por isso também que todas elas têm que estudar assuntos comuns, é, como vigilância epidemiológica, como atos de biossegurança, prevenção de infecções, características de infecções. Todas as profissões da área de saúde têm que ter um conhecimento acerca dessas coisas, porque eles devem se complementar. Todos eles devem conversar entre si e saber: o paciente está com esplenomegalia. Aí você passa para o médico não sabe o que é uma esplenomegalia. Como é que seria? Por isso também a necessidade de termos técnicos, esses termos que vão auxiliar todos os profissionais a entenderem melhor o que o paciente está sentindo e não ser uma coisa restrita apenas para uma profissão, porque tem que ter essa conversa. Tem que ter conversa entre o médico e o enfermeiro e o farmacêutico, o biomédico e o nutricionista. Tem que ter uma interação dos grupos profissionais e não só da área de saúde. Imagina como seria um hospital sem a equipe de limpeza. A equipe de limpeza que deve fazer parte da conversa do enfermeiro. O enfermeiro que tem que dar aquela atenção ao paciente, tem que dar todo aquele suporte, tem que oferecer limpeza. Então imagina você estar cuidando de um paciente lá
em seu turno de plantão, e o paciente vomita e você tem que limpar o apartamento porque a família dele vai visitar durante a tarde no horário de visita, né? Você não vai deixar que a família chegue e veja o paciente mal cuidado, que veja o paciente, se for um homem, com a barba grande, barba comprida, que esteja assanhado, com lençol sujo, com o apartamento sujo, seja com que for sujidades, né? Então, tem que ter a conversação tanto com a equipe de limpeza, ou então, sei lá, achar um barbeiro para cuidar do paciente. Obviamente, tem que pedir autorização da família, autorização do paciente. Chegar, posso aparar sua barba, posso auxiliar o senhor com isso? Isso tem o cuidado é o zelo da enfermagem, aquele ponto principal que tem que acontecer com os profissionais enfermeiros, a humanização, não tratar o paciente, não tratar o colega de equipe, o colega de profissão como uma peça, como um objeto, tem que tratar com humanidade. As ações de natureza terapêutica ou prodepêutica de enfermagem. Aqui já está relacionado mais à enfermagem mesmo, com os próprios profissionais de enfermagem. Você, enfermeiro, junto com o técnico, junto com o assistente de enfermagem. Então, vai ter toda a conversa em relação a isso e o que a equipe de enfermagem pode fazer. Por isso que todo hospital tem que ter uma equipe só de enfermeiros, uma equipe que seja gerenciada por um enfermeiro-chefe e que seja tocada em frente por essa pessoa. Tem que haver uma figura de liderança. E isso tem que acontecer para que se consiga manter a saúde dos pacientes internos daquele hospital. Saúde de natureza complementar do controle de risco. Isso aqui é pertinente a identificar os riscos que o paciente está sofrendo no local de atendimento, seja hospital, seja no atendimento domiciliar, no atendimento psiquiátrico, observar a qualidade de vida e oferecer assistência em saúde. Não só como enfermeiro, mas também com outros profissionais. Você deve conversar com o médico, você deve conversar com um biomédico, deve conversar com outros profissionais de saúde. Então, essa ação aqui é de compreender o que o paciente está passando e tomar medidas em relação a isso. Ações de natureza administrativa. O enfermeiro também tem que ter noção administrativa, tem que saber gerenciar a sua ala do hospital, tem que saber gerenciar o seu respectivo local de trabalho e pode também, por que não, aprender a gerenciar municípios inteiros com uma secretaria de saúde ou então um estado inteiro. Então a natureza administrativa tem que ser parte da enfermagem, já que tantas coisas como organização de horários, administração de medicamentos, cuidados de limpeza, tudo tem que ser muito bem organizado no processo de enfermagem. Então a natureza administrativa deve fazer parte, sim, do processo do enfermeiro. E, por fim, as ações de natureza pedagógica. Aqui já está relacionado mais à área de pesquisa, à área de lecionar, né, da ato de ser professor como enfermeiro. Então, o enfermeiro também tem a qualidade de ser professor, de ensinar outras pessoas ou até oferecer suporte aos pacientes de maneira pedagógica, com as especializações respectivas a essa área, como a psicopedagogia, que pode entrar com um enfermeiro, né? Aqui nós temos a execução dos planos primordiais de enfermagem, que fazem parte do atendimento da assistência à saúde. Esse plano aqui, ele é o plano que deve acontecer no processo de enfermagem, né? Então o paciente chega lá na clínica, chega lá na unidade básica de saúde e tudo isso deve ocorrer para que se faça uma anamnese, que se entenda o processo que o paciente está tendo, né? Que vai se basear na entrevista, que é quando você vai chegar, esse paciente vai perguntar o que ele está sentindo, vai conversar com a família, vai saber se ele tem histórico de doenças, se tem histórico de alergias, vai perguntar o que ele fez nos últimos dias, o que ele pretende fazer, as implicações que a internação vai ter na família e no paciente, as implicações dos medicamentos, as implicações do transporte do paciente, como ele se locomove, as experiências de vida, as experiências de trauma e muito mais. O exame físico vai ser você ter a capacidade de, através de um exame, aferindo a estatura, a idade, o peso, calculando índice de massa corpórea, isso quando necessário, obviamente, né? E aferindo temperatura, aferindo pressão, medindo outros parâmetros, como a frequência de batimentos cardíacos, que vamos entender um pouquinho mais à frente. E isso tudo faz parte do exame físico. E isso leva ao diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem nada mais é do que o que o enfermeiro vai fazer.
O que o enfermeiro vai fazer com esse paciente? O que você vai fazer se o paciente está com febre? Você vai pedir para ele tomar uma dipirona? Você vai pedir para ele tomar ah, algum antitérmico? Algum analgésico se você estiver sentindo dor? Então, é isso. É elaborar um plano de cuidado para que a assistência à saúde seja executada. Tudo isso a partir do exame físico da entrevista. E por fim, temos a avaliação do paciente, como ele respondeu ao diagnóstico, como ele respondeu ao semitratamento, ao tratamento que você elaborou para esse paciente. Obviamente, esse tratamento também tem que conversar com a equipe médica, né? O médico ele vai ter a a capacidade de chegar lá e dizer, olha, você vai dar isso para ele no horário tal, tal e tal. Mas você também tem que ter noção do que é o que o médico está pedindo e por que ele está pedindo isso. Daí surge a necessidade de compreensão dos sistemas fisiológicos, dos sistemas biológicos, das fisiopatogenias das doenças, das características patogênicas das doenças, do meio de infecção, dos agentes etiológicos e de tudo que é pertinente às doenças em si. E isso vai levar ao tratamento do paciente e, por fim, o fim do sofrimento do paciente no quesito doença, né? Passando adiante, nós temos que todo hospital, todo centro de saúde comunitária, toda UBS, todo município, todo estado tem que ter um sistema de informação em saúde. Mas o que é isso, professor? Um sistema de informação em saúde, ele vai ser um banco de dados que vai ser gerados por profissionais. O enfermeiro é geralmente a pessoa que mais contribui para a geração de dados, já que é ele que faz a escrita do prontuário, ele que levanta os dados, ele que faz a notificação para o Sinan, ele que faz todo o levantamento do que o paciente está sentindo, onde ele mora, aí já dá para fazer várias coisas pertinentes à epidemiologia também, a parte de endemias e por aí vai. Então, essa parte aqui é mais uma construção de dados sobre a saúde local. Mas como isso pode implicar na saúde geral? Essa criação de banco de dados ela vai favorecer a qualidade de vida do povo daquela região. Então, se nós tivermos o controle de qual doença é mais prevalente, nós podemos também ter um controle de quais medicamentos devemos comprar em maior quantidade, porque os pacientes vão precisar mais desses medicamentos que precisam em maior quantidade. Sem falar de outras coisas, como por exemplo exames laboratoriais que podem ser poupados, medidas clínicas que podem ser poupadas, várias outras coisas que podem ser feitas só através do controle e de um bom gerenciamento de saúde. Ele também se relaciona mais intrinsecamente a órgãos mais específicos, como hospitais, que é a utilização de insumos. Isso aqui também serve para laboratório em que os reagentes devem ser contabilizados e essa contabilização vai ajudar a termos uma preparação para o que vai acontecer no futuro, se nós vamos precisar de uma quantidade X ou quantidade Y, de acordo com a demanda. E isso não é diferente no hospital. Os medicamentos, principalmente pelo SUS, são oferecidos gratuitamente e devem ter, com certeza, naquele hospital, coisas básicas, como por exemplo um diazepam para o controle de um processo convulsivo, uma dipirona, que é uma coisa muito simples. Imagina se um hospital básico não tivesse uma dipirona, como seria? E é uma coisa que todo mundo chega no hospital, o médico passa dipirona. Pronto, dipirona na veia, vai tomar no soro. Imagina se acontecesse a falta disso aqui. Tudo isso aqui acontece por causa de uma boa construção de um banco de dados feito pelo Sistema de Informação em Saúde. Material também, como seringas, gaze, esparadrapo, etc. E o enfermeiro é responsabilizado pela escrita e prontuário do paciente, que é a anotação de enfermagem. Essa parte aqui já é mais restrita à enfermagem em si, já que ela se trata do sistema de informação em enfermagem. Então, a enfermagem vai ter o papel de conhecer o paciente, de chegar até ele e perguntar sobre a vida dele, seja para ele, se ele tiver em condições de responder, ou seja para a família. E vai saber, através das mais diversas informações, como pode auxiliar no tratamento, como pode interferir de maneira benéfica na vida desse paciente, na internação, na estadia dele ali, fornecendo uma melhor higiene, fornecendo um melhor zelo em relação à vida dele. E assim poder oferecer também maior suporte à equipe de profissionais que está trabalhando junto com esse profissional enfermeiro. Então imagina que você chega lá e você não pergunta se o paciente tem alergia a alguma medicação e o médico passa ela. E
o médico ele geralmente não pergunta se você tem alergia. Aí o paciente não fala nada, você também não fala nada e o paciente tem uma reação alérgica a uma medicação que pode ser até bem simples, pode ser até uma dipirona, pode ser uma novalgina. Então, o paciente vai sofrer por causa de uma falta de uma pergunta, né? Coisa que poderia ser evitada. Não apenas isso, mas outros fatores e outras situações devem ser avaliadas pelo profissional enfermeiro assim que o paciente chega ao pronto-socorro, assim que ele chega à unidade básica de saúde, ao atendimento domiciliar, como a posição anatômica que ele se sente confortável ou em que ele chega ao leito, a posição em que a condição psicológica do paciente, se ele está estressado, se ele está agressivo, se ele está calmo, se ele tem interesse. Então, tudo isso tem que estar relacionado na escrita da enfermagem, tem que ser feito no começo do atendimento do paciente, porque um bom prontuário, embora seja propriedade do paciente, é essencial para a equipe completa de saúde. Um bom prontuário é um divisor de águas no bom tratamento de um paciente, seja ele quem for. Aqui nós entramos um pouquinho mais a fundo na anotação em enfermagem, mas não vamos entrar mais do que isso, porque isso é pertinente a outra matéria que vamos ver lá na frente. Mas a escrita de enfermagem é a escrita do prontuário com o estado físico e psicológico do paciente, contendo informações sobre sua chegada ao hospital, medicação utilizada, evolução do quadro e ação de outros profissionais na equipe de saúde. Então, no começo, quando o paciente chega, o enfermeiro deve falar como ele chegou ao hospital, se foi trazido por alguém, se foi em cadeira de rodas, se foi andando, se foi trazido no braço, a posição do paciente, posição anatômica que ele se sente confortável, se ele estava prostrado, se ele estava agonizando, a condição psicológica, se ele tomou medicação antes ou depois que chegou, e a medicação utilizada qual foi, a dosagem qual foi, a evolução do quadro depois do tratamento ou depois das ações tomadas pela equipe de enfermagem, pela equipe médica ou equipe de saúde completa, e por fim, a ação de outros profissionais da equipe de saúde, porque deve ser contabilizado no prontuário do paciente. Se o fisioterapeuta foi lá, fez uma massagem cardíaca, ou se um farmacêutico foi lá e fez uma administração de um medicamento, e por aí vai. Então, o prontuário deve ser uma redação completa sobre o histórico do paciente no hospital. Seja se ele vai passar 24 horas apenas como internação, porque nós sabemos que a internação só acontece quando o paciente passa mais de 24 horas no hospital, que é quando ele toma medidas que vão modificar a sua rotina, né? Modificar seu dia a dia, vão modificar sua vida interpessoal, sua vida profissional, vida acadêmica. Então isso é internação quando ele passa mais de 24 horas dentro do hospital. E isso, o prontuário tem um papel importante para falar sobre como foi a estadia do paciente, né? Também deve ser feita a análise de higiene do paciente, o estado que ele chegou, se ele chegou bem higienizado, se não chegou. Isso tudo interfere também em saúde mental, né? Mas é uma redação, no fim é uma redação. Padrões podem ser utilizados para facilitar a adaptação à escrita. Grandes hospitais geralmente fazem padrões, eles fazem um formulário de um prontuário. Eles não te dão uma folha em branco, eles te dão um formulário em que você só vai preenchendo idade, sexo, horário da chegada, hora da saída, estado psicológico. Você só vai preenchendo. Aí não falta quase nada. Mas deve ser feita a utilização de termos técnicos e correta ortografia. Então é importante saber que se o paciente está com a barriga inchada, você não vai dizer que o paciente está com a barriga inchada no seu prontuário. Imagina como seria feio. O médico, sim, barriga inchada, o que é isso? Você deve falar que o paciente está com uma esplenomegalia. Entende? E assim vários outros termos técnicos que podem ser aplicados. É, como a inflamação de gânglios. Você não pode dizer que a pessoa está com o nódulo aumentado, coisas que não existem, né? Então deve-se procurar a expertise
termos técnicos que nós vamos abordar um pouquinho mais à frente. Sem falar também da correta ortografia. Isso é essencial para qualquer profissional, mas o profissional enfermeiro, isso faz completa diferença. Porque imagina se você fala de um sintoma e o médico entende outro sintoma. E a medicação é completamente diferente, o tratamento que ele vai passar é totalmente diferente. Então, a correta ortografia, a correta escrita e a dupla checagem, você vê de novo o que você escreveu. Não fazer tudo às pressas, fazer aquele serviço humanizado. Você trabalhar e olhar de novo se está tudo certo. Ou então chegar, chama um colega seu, olha, vê aí se eu fiz alguma coisa errada. Isso é dupla checagem. Dupla checagem. Isso ajuda bastante na garantia da qualidade do trabalho. Partindo agora para a eliminação de riscos de infecção, nós temos que trabalhar alguns termos antes de entrar nessa parte. Esses termos são ouvidos e lidos em vários momentos do nosso dia, principalmente no momento de pandemia, em que as pessoas estão utilizando mais um álcool em gel, estão utilizando mais uma máscara, né? Mas do que se trata cada coisa dessas aqui? Nós vamos descobrir agora. A asepsia e a antisepsia. A antisepsia e a sepsia são a mesma coisa? O ser humano pode sofrer uma asepsia? Você pode fazer a asepsia de suas mãos, de seu corpo? Não. A asepsia não é aplicada ao ser humano, porque a asepsia é a busca quase completa da eliminação de qualquer organismo vivo presente no objeto, né? Então pode-se utilizar meios químicos, meios físicos para se alcançar essa asepsia. É uma coisa quase que completa, quase que uma esterilização. A esterilização é tornar o ambiente estéril, puro, não tem nada de vivo ali, nada. Então, o ser humano não pode ser estéril de outros seres vivos e nem asséptico, porque se houver a asepsia do ser humano, vai haver a eliminação de uma coisa chamada microbiota residente. A microbiota residente é os vários micro-organismos que existem em harmonia com o nosso organismo. É aquela bactéria que está em nosso intestino, aqueles lactobacilos que ajudam a processar o leite. É aquelas bactérias que estão na pele que ajudam o sistema imunológico a trabalhar melhor. E tantas outras coisas. Então, nós precisamos de uma camada, de uma microbiota protetora. Micro-organismos que protegem o nosso organismo. E isso não deve ser eliminado, porque se fosse eliminado seria uma asepsia. Então, se você lava suas mãos, o que você está fazendo é uma antisepsia. O ser humano passa apenas pela antisepsia. A asepsia é aplicada geralmente a materiais como agulhas, como agulhas não, perdão, como bacias, vasilhas, tecidos. Então, vai se haver a asepsia, que é a eliminação quase que completa da microbiota daquele objeto. A antisepsia, como já foi falado, é a busca da eliminação da microbiota que pode causar mal, fazer mal ao organismo. A esterilização é a eliminação completa de qualquer micro-organismo, seja vírus, seja bactéria, seja protozoário, seja fungo, seja levedura, seja hifa, pseudohifa, não importa. Tudo tem que morrer. E a esterilização geralmente é feita por um meio físico. Pode ser através do calor, pode ser através também de meios químicos, mas geralmente é o calor que vai causar a esterilização. Aí depois disso nós temos alguns termos que podem ser aplicados também, como a fervura. A fervura nada mais é do que uma coisa muito simples, muito barata, que é justamente colocar um objeto embaixo d'água e se fazer a asepsia desse objeto através da água quente, já que existem muitos micro-organismos que são vulneráveis a altas temperaturas. E como a água tende a é, evaporar a 100 graus Celsius, essa é a temperatura máxima da ebulição, né, da fervura. Então a asepsia pode ser quase que garantida. Não é a fervura não é recomendada para tudo, mas pode ser uma saída, principalmente para tecidos, para panos, por exemplo. Colocar um pano em água quente, colocar um lençol em água quente, isso pode ajudar. Daí também entra a desinfecção. A desinfecção é o processo de remover os organismos vivos que fazem mal
ou até mesmo os que fazem bem daquele objeto. A desinfecção pode sim ser aplicada ao ser humano. Então, você pode entrar em uma ala de um laboratório, de um hospital, uma área COVID, por exemplo, hoje em dia é muito comum. E você, quando sair daquela área, vai ser feita uma desinfecção nos seus EPIs, uma desinfecção às vezes até mesmo no seu organismo com produtos químicos. Nada mais é do que matar o organismo que faria mal. E por fim temos a pasteurização, que é um processo que leva calor e pressão. Isso que é muito parecido com fervura, é basicamente o mesmo princípio, só que a pressão faz com que o calor aumente por meios físicos e mecânicos, obviamente, e assim a asepsia seja um pouco mais assegurada. Então, agora que compreendemos todos esses termos, nós podemos aplicar um pouquinho mais à frente. De fato, o que é uma infecção? O que é infecção? Qual a diferença de infecção para infestação? O que é a infestação? A infecção é a tomada de um organismo por um organismo que vai causar malefícios. Esse organismo pode ser microscópico ou não, e vai causar malefícios a esse organismo. Então, se você está infectado, você não vai estar infectado por piolhos, por exemplo, porque piolhos são artrópodes externos. E piolhos, quando você está é, sob a ação de piolhos, se trata de uma infestação. A infestação é externo, geralmente causado por artrópodes, como piolho, como pulgas, como carrapatos, e a infecção é interna, causada geralmente por bactérias, fungos, vírus, protozoários, alguns microelmintos, até mesmo macroelmintos, como Ascaris lumbricoides, como o Kerere bancroft, como Ancylostoma, e vários outros. Então, a infecção é uma coisa mais interna e ela pode ser adquirida muito mais facilmente do que a infestação, justamente porque a maioria de seus organismos causadores são microscópicos, como é o caso dos vírus e bactérias. Hospitais são infestadíssimos em bactérias, bactérias resistentes que passaram por processos de tratamento de pacientes que tomaram antibióticos, tomaram outros antibióticos e tomaram outros e outros antibióticos. E essas bactérias foram evoluindo, evoluindo, evoluindo e se tornam muito fortes. Hoje em dia, os antibióticos eles não são tão eficientes como eram 5 anos atrás, nem se compara a 10 anos atrás e muito menos 20 anos atrás. E vai chegar um momento que nós não vamos ter antibiótico para matar as bactérias, porque todas elas já vão estar resistentes a todas as nossas maneiras de tratamento. Aí que nós esperamos uma evolução científica. Por enquanto, ainda estamos às cegas. Mas, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial foi quando surgiu a penicilina, que foi o primeiro antibiótico feito para tratar as feridas naquele tempo. Nossa, foi uma revolução. Pessoas morriam muito facilmente por causa de feridas abertas. Nem se fala na Idade Média, mas a penicilina hoje em dia, que é a famosa benzetacil, tem pessoas que não funcionam mais, tem várias bactérias que não funcionam mais, e é por isso que é utilizado o antibiograma. O antibiograma que é a maneira laboratorial de se verificar a eficiência de um antibiótico a essa bactéria. Então, através de uma cultura de bactérias em um agar, em uma placa de Petri, nós podemos verificar se ela vai reagir de maneira a morrer ou a desfalecer ou a inativar através de um antibiótico, ou se vai continuar crescendo apenas ignorando o seu efeito. E assim a gente pode ver que muitos antibióticos já estão defasados e precisam de renovação. Só que estamos sem fontes de melhorar esses antibióticos. E por isso, logo logo, nós estaremos em maus lençóis. Artigos hospitalares devem ser tratados com extremo cuidado por serem focos de infecção. Justamente por isso que eu acabei de falar, né? O hospital ele é potencialmente infectado. Deve ser feito também desinfecções constantes, tanto das paredes, quanto do piso, quanto do teto, com produtos químicos específicos. Não é aquele desinfetante que sua mãe passa no banheiro. Não é aquela água sanitária que sua vovó passa no banheiro também. É muito específico, para matar mesmo. Então, o que acontece? É, Além disso, aí que surge a classificação dos artigos hospitalares. Nós temos artigos críticos, semicríticos e não críticos.
Os críticos são aqueles que têm a grande capacidade de causar infecções, que são materiais com elevado potencial de risco de provocar infecção, porque são introduzidos diretamente nos tecidos normalmente estéreis. Então, um tecido que não teria contato com bactérias antes, ele entraria em contato, né? E é justamente o instrumental cirúrgico, como as agulhas, os bisturis, catéteres intravasculares, dispositivos conectados, equipes de solução e torneirinhas e etc. Né? Temos os semicríticos, que são aqueles que entram em contato com a mucosa íntegra e a pele não intacta, que pode se tornar artigo crítico e se ocorrer lesão acidental durante a realização do procedimento. Então, o semicrítico pode se tornar um artigo crítico dependendo do quadro, né? E além disso, temos a esterilização, que também tem que ser levada em consideração. Nos artigos críticos é indicação de esterilização, mas aqui não é só indicação, você quer certeza de que deve se passar a esterilização ou então é de uso único, usou, jogou fora. Aqui a esterilização não é obrigatória, mas é desejável que haja, né? Então aqui pode ser que não seja, mas é bom fazer também. E aqui já entra a anestesia com seus equipamentos e endoscópios, como o material da endoscopia e colonoscopia. Daí temos os não críticos, que são aqueles lençóis, que são as marcas como o comadre, o papagaio, o termômetro, por aí, que basta apenas uma desinfecção leve, uma limpeza leve, uma higiene leve. E é isso. Esses materiais aqui, eles têm todos esses riscos e podem levar à infecção, e essa infecção deve ser tratada.